E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Aqui é o professor Ariel. Eu vou fazer uma sequência de aulas. Eu pensei em 3 aulas em que eu vou abordar o desenvolvimento do capitalismo. É um grande, vou dizer que é um grande mistério, mas muitas pessoas têm noção do que é o capitalismo, mas não entendem de fato o que significa capitalismo, o que é que significa viver numa sociedade capitalista e o que foi que aconteceu, como foi que o capitalismo se transformou no decorrer do tempo. O capitalismo de hoje em dia é completamente diferente do capitalismo de 1500, que é diferente do capitalismo de 1800, e o capitalismo ele sempre vai se adaptando conforme a sociedade vai se transformando. Atualmente a gente está na fase do capitalismo informacional, né? No geral, quando se trata de capitalismo, ele é dividido em 4 períodos diferentes. O primeiro deles é o capitalismo comercial, em seguida é o capitalismo industrial. A terceira etapa do capitalismo é o capitalismo informacional. E a quarta etapa, que é a que vivemos hoje, é o capitalismo informacional, certo? Então eu decidi fazer uma sequência de 3 aulas. Nessa primeira eu vou explicar um pouquinho o contexto histórico, certo, de surgimento do capitalismo, ou seja, eu vou falar um pouquinho de Idade Média, fim da Idade Média, e foi nesse contexto que o capitalismo nasceu, né, de fim de Idade Média, formação dos Estados Nacionais, que na verdade Estados Nacionais é como conhecemos hoje, né? Naquele período eram monarquias centralizadas, né? Eu vou explicar mais ou menos o que é isso, porque a gente entendendo esse período da história, a gente entende as transformações e, e como foi, de fato, que o capitalismo surgiu e como ele se transformou durante o tempo, beleza? Então, primeiramente, eu quero que a gente faça uma reflexão sobre Idade Média, né? O que vocês têm em mente quando pensam sobre Idade Média? Imagine o seguinte, eu acredito que todos vocês já assistiram filmes ou séries, né, que a história se passa num sistema onde há reinos, certo? Então, existe um rei todo-poderoso, normalmente esse rei vive num castelo, numa fortaleza, a população vive ao redor do castelo, muitas vezes na pobreza. Entre os reis e a população existe também uma um grupo social que tem mais privilégios, né? Uma nobreza, muitas vezes a igreja é apresentada, né? A parte, os grupos religiosos. E aí a gente consegue entender mais ou menos esse sistema de reinos, né? Em que o rei é uma figura muito poderosa. Imaginem o seguinte: na Idade Média, os reis eles detinham muito poder, compartilhado também, porque eles dependiam dos senhores feudais, mas eles tinham muito poder, eles tinham poder de criar leis, eles tinham poder de julgar, né? Quando houvesse um julgamento, não tinha como hoje um sistema judicial com vários juízes. Era o rei que fazia o julgamento, era o rei que decidia como que o dinheiro coletado dos impostos ia ser administrado, né? O que ele ia construir com esse dinheiro, como é que ele ia gastar, enfim, imaginem esse rei muito poderoso, só que na Idade Média ele tinha poder, mas ele ainda o poder era muito limitado ao reino dele, né? E havia muitos senhores feudais que eram donos de terras. Nesse período, a terra, a posse de terra era a principal fonte de riqueza, né? Então, quem tinha terra tinha muito poder, junto e às vezes competindo até com os reis, porque os reis dependiam do poder desses senhores feudais, às vezes até para se proteger. O senhor feudal podia ter um exército maior do que o próprio rei. Então, havia situações em que os reis dependiam dos senhores feudais, né? Enfim, além dos senhores feudais, a igreja tinha muito poder e a base da população eram os servos, eram os plebeus que trabalhavam de fato na agricultura. Pode-se dizer, entre aspas, que eles viviam de favor,
na terra dos senhores feudais, né? Em troca de viver na terra dele, ele trabalhava para o senhor feudal alguns dias na semana, e parte do que ele plantava na terra cedida pelo senhor feudal também tinha que ir para o senhor feudal. Então, quando a gente pensa em Idade Média, a gente pensa numa sociedade dividida dessa forma, né? Que a base dessa pirâmide são os trabalhadores, é a plebe, são os servos, né? E os grupos acima da base trabalhadora, né, dos servos, ficava dividido entre clero, que era a Igreja Católica daquele período, os senhores feudais, que eram os donos de terras, né, muitas vezes muito mais poderosos do que alguns reis, e os reis em si, que tinham o seu exército, que dominavam territórios, que tinham muita influência, que tinham uma parceria com a igreja. Essa parceria, igreja e reis, era muito importante, porque os padres diziam que os reis eram reis porque eles eram escolhidos por Deus para representá-los na terra. Então, por isso que um rei pode tudo, né? Havia essa parceria, os reis se aproveitavam do benefício da igreja, né, que dizia que os reis eram representantes de Deus na terra, e eles também davam poder à igreja. A igreja era muito poderosa, né? Se vocês, caso já tenham tido acesso a esse tipo de estudo, vocês viram que na Inquisição, as pessoas que não eram cristãs, elas podiam ser torturadas e mortas. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que eu, por exemplo, eu não sou cristão. E aí o padre aqui da cidade, ele não pode vir me torturar e me queimar em praça pública porque eu não sou cristão. Eu não estou dizendo que a igreja perdeu a sua importância. Ela continua sendo muito importante, mas ela perdeu o poder, né? Repito, os padres hoje em dia não podem mandar matar alguém, porque esse alguém não segue o catolicismo. E aí, nesse sistema, eu quero que vocês imaginem o seguinte: na Europa houve diversos acontecimentos históricos que fez com que as cidades se esvaziassem. Por exemplo, a invasão árabe, né, do islamismo, que subiu ali por onde hoje é Portugal e Espanha, e ocuparam aquele pedaço do sul da Europa durante muito tempo, fez com que as cidades fossem esvaziadas. A peste negra também fez com que as cidades fossem esvaziadas, porque elas se proliferaram primeiro nas cidades portuárias, mas se espalhou pela Europa, muita gente começou a simplesmente morrer. Ninguém sabia de onde vinha a doença, ninguém sabia como se curava, na verdade não se curava, se você pegava, morria. As cidades ficaram desertas, somente os mortos ficaram na cidade. Eu fico imaginando essa cena, já pensou que sinistro? Uma cidade toda cheirando a morte, né? Porque as pessoas eram... Tanta gente morreu que não tinha nem como enterrar, e na verdade as pessoas tinham medo de enterrar e pegar a doença, né? E aí, nesse período, as pessoas foram para o campo, justamente trabalhar como servos dos senhores feudais. Mas aos poucos, ao redor dos castelos, começa a surgir uma vida comercial, né, mais forte, digamos assim. Aos poucos surgem artesãos, surgem donos de oficinas, surgem comerciantes, banqueiros, pessoas que emprestavam dinheiro. Lógico que não um banco como é hoje em dia, mas imaginem os primeiros passos, pessoas que viviam, acho que naquela época era mais parecida com a agiota, que você emprestava dinheiro e se a pessoa não pagasse, ia ter consequências. E emprestava a juros, lógico, né? Então imaginem que enquanto boa parte da Idade Média, se você nascesse nesse período, ou você seria servo, ou você faria parte da nobreza, né? Que aí inclui também as famílias reais, ou você faria parte do clero, que muitas vezes eram os filhos mais novos da nobreza que eram mandados para a igreja para se tornarem padres. Então não havia muitas opções, e aí surge um novo grupo. Surge, entre aspas, uma nova opção, ninguém escolhe, na verdade, né? Mas um novo grupo que é de comerciantes. E aos poucos esses comerciantes, eles vão levantando grana e conquistando respeito e conquistando mais poder.
eu vou sintetizar de forma muito simples e muito rasa. Lógico que é muito mais complexo do que isso, mas imagine que durante muitos séculos os reis tiveram uma parceria que para eles foi muito importante, né? Junto da igreja e junto dos senhores feudais, mas o rei, ele também dependia tanto da igreja quanto dos senhores feudais. Quando surge esse novo grupo, essa burguesia, os reis, eles começam, de certa forma, a estabelecer parcerias com os burgueses e diminuir também a influência dos senhores feudais da igreja. De certa forma, eles se viam meio que reféns, dependente da igreja e dos senhores feudais, e eles queriam tirar o poder dessa galera e começaram a estabelecer parcerias com a burguesia. E para os comerciantes, isso foi muito bom também. Imagina o seguinte: a Europa na Idade Média não tinha como é hoje França, Portugal, Espanha, Inglaterra, esses países bem definidos. Eram vários reinos, eram vários senhores feudais, todos tinham o seu território e o seu poder ali naquele território, e, de acordo com o reino ou senhor feudal, o comércio se desenrolava de um jeito. Então, por exemplo, se eu fosse um comerciante nesse período, quando eu chegasse em um reino, ele aceitava ouro como pagamento. Quando eu fosse para o próximo, esse já não aceitava ouro, aceitava só prata. E quando eu chegava no próximo, não tinha nenhum nem outro. Ele desenvolveu uma moeda própria, uma forma própria de se trocar as mercadorias. Quando eu chegava num, o sistema utilizado de peso e medida era de um jeito. Quando eu ia para outro, já era outro. Ou seja, para um comerciante, isso torna a transação comercial, né, a troca, mais difícil de acontecer. Então, essa parceria entre reis e a burguesia, como que, de certa forma, foi o primeiro passo para que os países começassem a se centralizar. Porque, ao invés de ter vários reis e vários senhores feudais, um deles centralizou o poder neles. Aos poucos iam dominando os outros reinos. Essas dominações podiam ser por conta de guerra, mas podia ser também por conta de casamento. Né? A minha família real, eu caso a minha filha com o filho, o príncipe de outra família real, e o nosso reino se amplia. A gente juntou duas famílias, transformou num reino só. Invasões, territórios que eram anexados, enfim, aos poucos foi se centralizando o poder na figura de um só rei. E isso é o que é chamado de monarquia centralizada. É que, com o tempo, se torna França, Portugal, Espanha, Inglaterra e etc., certo? Mas esses foram os primeiros passos. E aí, essa parceria entre burguesia e os reinos foi muito importante, porque, para os reis, o que o rei tinha que fazer? Primeiro, o rei tinha que organizar dentro do território dele, agora, quais seriam as transações comerciais. Então, ó, aqui, dentro desse território, dentro do meu reino, a gente vai usar tal moeda, o sistema de medida vai ser esse, e o rei controlava a transação comercial dali. Para os comerciantes, o rei fazia o quê? Ele construía estradas para facilitar o comércio, certo? Ele, ao organizar a economia, transformava tudo em uma moeda só. Ao centralizar o território, começava-se a falar uma língua só. Né? Hoje em dia, aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo fala português. É lógico que existe essa variação, né, do nordestino para a galera do sul, que fala gírias diferentes, tem um sotaque diferente, mas todo mundo fala português. Imagina se cada um de nós falássemos uma língua diferente, né? As transações comerciais seriam mais difíceis. Então, centraliza a língua também. Quando um comerciante ia para outro lugar mais afastado, né, perigoso, por exemplo, o rei podia ceder um pedaço do exército dele para acompanhar o comerciante. O rei construía portos, né, facilitava o comércio. E, por outro lado, os comerciantes pagavam impostos para o rei. Então, os dois ganhavam, né? O rei, com o poder centralizado, com essa parceria com a burguesia, desenvolvia o seu território para as transações comerciais, dava o suporte estrutural, estradas, portos, organizava moeda, etc. Os comerciantes conseguiam comercializar mais,
E comercializando mais, eles pagavam mais impostos para os reis, que aí, com esse dinheiro, fazia justamente as reformas, né? E mantinha um exército e cuidava da segurança dos comerciantes. Vocês percebem essa parceria? A igreja, que era toda poderosa, começa a perder poder também. Os senhores feudais começam a ser dominados por esses reis centralizados, por essas monarquias centralizadas. E aos poucos, os estados, na forma que conhecemos hoje, começam a se formar, certo? A partir de 1500, por exemplo, Portugal já estava relativamente estabelecido, a Espanha já estava, a Inglaterra, a França, já estavam mais ou menos organizados. Tanto é que, com o investimento dos reis, eles conseguiam fazer a expansão marítima, como é chamada, e eu prefiro chamar de as invasões europeias, né? Que começaram, por exemplo, aqui no Brasil em 1500, vem as caravanas de Pedro Álvaro Cabral, com financiamento da coroa. E a ideia era encontrar produtos para comercializar na Europa. Essa é a primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial. É quando o comércio, enquanto na Idade Média a terra era a principal fonte de riqueza, né, dos senhores feudais no caso, no capitalismo comercial o comércio passa a ser a principal fonte de riqueza. Então as cidades na Europa voltam a ser ocupadas, as pessoas começam a sair do campo, o comércio começa a crescer entre as grandes cidades. E aí a ideia é, com o financiamento dos reis, esses territórios encontrarem novos lugares no mundo, novos entre aspas, porque em todos eles já tinham pessoas morando, né? Para comercializar as especiarias que houvesse nesse lugar. Né? Então, a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, Portugal veio com interesse em ouro, ouro e prata, porque a Espanha rapidamente encontrou ouro e prata aqui na América, ali pelo México, pelo Peru. Portugal, quando chegou aqui no litoral brasileiro, encontrou uma floresta gigantesca e, a princípio, não encontrou ouro, né? Tanto é que eles começaram a comercializar o pau-brasil, que era para utilizar, na verdade, a tintura da madeira, né? Na verdade, não só, para comercializar a madeira de toda forma que desse dinheiro, na verdade, né? Enfim, vocês percebem que há investimento do governo, que no caso é o rei, nessa época não podia se chamar em governo, né? O rei financiava essas campanhas para que houvesse comércio, né? A coroa extraía daqui as riquezas, comercializava lá em Portugal, os comerciantes enricavam com esse comércio e pagavam impostos para o rei. Vocês conseguem acompanhar isso? Eu acho que é importante a gente entender isso. Primeiro passo para a formação do capitalismo comercial, né, que é justamente a formação dos estados, que nessa época eram chamadas de monarquias centralizadas, essa parceria entre reis e a burguesia, né, que nem sempre é pacífica, sempre há um conflito de interesses. A gente vai chegar no momento, por exemplo, em que a burguesia pede para se afastar completamente da influência dos reis, que aí no caso já é da influência dos governos, né? O liberalismo ele sugere que a economia não deve ser controlada pelos governos. Os governos devem cuidar da saúde, da educação, da segurança, mas a economia ela não deveria ter influência do governo. Ela deve se administrar sozinha. De certa forma, é uma quebra dessa parceria entre reis e burguesia. Né? A burguesia chega um momento que conquista tanto dinheiro e tanto poder que ela fala: eu não quero mais pagar tudo isso de imposto. Eu estou pagando muito imposto como comerciante. Vocês conhecem esse discurso? Vocês já ouviram isso? Eu acredito que sim. É isso, 20 minutos de aula já. Primeira etapa para a gente entender o capitalismo é entender essa formação desses estados nacionais, como que era, né, a Europa na Idade Média, como que ela foi se transformando, como que os reis foram estabelecendo alianças com essa nova classe social, entre aspas, esse novo grupo social que é a burguesia,
e como que a expansão marítima, a invasão europeia das Américas e da África e de boa parte do sul da Ásia, da Oceania e tal, que isso foi, no correr dos séculos, foi a primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial. Na próxima videoaula eu vou explicar melhor o capitalismo comercial e vou falar do capitalismo industrial, que é quando o comércio, que durante o capitalismo comercial é a principal fonte de riqueza, perde lugar para as indústrias. No capitalismo industrial, as indústrias são as principais fontes de riqueza. Beleza? É isso.